Oi, tudo bom? Beleza? Como que foi a semana? Foi tudo bem? Hoje a tia vai contar a história de mais um herói da fé, né? Como vocês podem ver que hoje a tia se preparou, né? Fez várias coisas aqui com os legos para vocês poderem entender essa história. E essa história hoje, na verdade, é uma história dentro de outra história. A tia queria apresentar para vocês o herói da fé, Moisés. Esse é um grande herói da fé. Só a história de Moisés dava pra gente falar assim uns 5 domingos, de tão maravilhosa que é. Mas a tia vai dar uma resumida. Moisés era um cara que desde o seu nascimento, Deus teve, como que eu posso dizer assim, um projeto muito importante para ele, né? Quando ele nasceu, tinha lá uma coisa ruim no Egito, aí a mãe dele, para salvar ele, colocou ele dentro de um cesto, aí esse cesto foi dentro de um rio, e esse rio chegou lá no castelo. E aí o Moisés cresceu com esse cara aqui, ó, que eu quero apresentar para vocês também, Faraó. Moisés e Faraó cresceram juntos. Diz na Bíblia que Moisés ficou 40 anos no Egito. Então, sei lá quantos ele ficou lá junto do Faraó, mas foi até ficar grande. Então, Moisés e Faraó eram amigos. Até que Moisés começou a achar as coisas que ele fazia errada, tudo. E aí Deus já estava preparando Moisés para a grande obra dele. E aí Moisés saiu do castelo. Mas hoje a tia queria falar da história de Moisés, que foi um grande herói da fé. Por quê? Porque ele tirou todo esse povo aqui, ó. Dá pra ver? Todo esse povo. Olha quanta gente. Era o povo hebreu. Ó, quanta gente. Moisés tirou todo o povo hebreu do Egito, porque lá no Egito eles eram escravos. E aí eu queria falar uma coisa. Você já imaginou que se você ficasse sabendo antes de acontecer que ia acontecer uma grande tempestade e que Deus falasse assim para você, ó, vai acontecer uma tempestade amanhã, pega toda a sua família e vai para o lugar mais alto da cidade. Você não ia obedecer? Se você crê em Deus, né? Você ia obedecer. Se você não crê, você ia ficar com medinho. Você fala assim, ai meu, será? Eu vou lá para cima só para evitar o mal. Foi mais ou menos isso que Deus fez com o povo hebreu, né? O povo de Israel, quando eles estavam lá presos como escravos no Egito. Deus chamou Moisés, que vocês já conhecem, e seu irmão Arão. Vamos pôr aqui, ó, Moisés e Arão aqui na plaquinha. Moisés e Arão foram chamados por Deus e Deus falou assim para eles: Moisés, se prepara, porque eu vou mandar a tristeza sobre o Egito, mas eu vou fazer com que os hebreus, né, o povo de Deus, eles não sofram, né? E aí Deus deu instruções específicas para que eles não sofram. Aí eu queria pegar minha Bíblia aqui. Essa história que a tia tá contando tá em Êxodo 12. Aí Deus fala assim, ó, que cada família vai pegar um carneirinho de 1 ano, macho, perfeito, e vai sacrificar, né? Vai matar ele e com a carne vai fazer um assado, vai fazer pães sem fermento e vai pegar algumas ervas frescas. E aí, ó, tem uma hora que ele fala o que vai acontecer, ó. Na noite que Deus falou, naquela noite, comerão a carne assada no fogo com pães sem temperos e ervas amargas. Nada deixareis dele até pela manhã. Então, assim, para comer tudo. E aí Deus falou assim também: se a sua família for pequena, só for aqui, ó, papai, mamãe e filhinho, então faz assim, chama o vizinho junto, né? Chama seu irmão, sua mãe, chama a família para fazer esse assado, né? Aí Deus pega aqui o cordeirinho e manda fazer assado inteiro e separar o sangue. Então as famílias, todas as famílias iam para dentro das suas casas, iam preparar o cordeiro. E aí Deus falou assim: então vocês que se juntaram, voltem para suas casas. Aí o povo todo foi para casa e
faça o seguinte, pegue o cordeirinho, faça o assado, põe sem fermento, ervas frescas, façam as malas, porque vocês vão deixar de ser escravos, vocês vão sair do Egito. E façam também uma coisa muito importante. Pegue, quando você matar o cordeirinho, o sangue do cordeiro e passe, deixa eu ver aqui onde está a porta, e passe no batente das portas. Então, a família que passasse o sangue do cordeiro nos batentes, vamos passar aqui todos os batentes da porta, aqui, ó. Aí, passar aqui nos batentes da porta, passar nos batentes da porta, passe tudo. A família que passar, fazer isso, porque naquela noite muito especial, Deus ia mandar o anjo da morte. E na casa de quem fosse temente a Deus, tivesse ouvido as palavras de Moisés e Arão e tivesse obedecido, nada ia acontecer. Mas nas casas de quem não acreditava em Deus, acreditava em outros deuses, na casa do faraó haveria morte. E a morte seria assim, ó. Toda a criança, que tem uma criancinha, e todo o animalzinho mais novo, eles vão morrer. Então, o primeiro filho do casal e o animalzinho mais novo, que não for dessas famílias que passaram o sangue do cordeiro nas portas, vão morrer. Aí o povo falou, beleza, vamos fazer o que Deus mandou. Pegou, cada um foi para sua casa. Então, foi para sua casa, fez o assado, foi para sua casa e foi para sua casa, foi para sua casa, foi para sua casa. E fizeram o assado, tá? E aí Deus falou, vocês fiquem lá à noite, porque vai passar o anjo da morte e vai levar todos os primogênitos. Beleza, isso foi as instruções para o povo. Mas aí, Deus falou assim, vai lá e fala isso pro faraó também. Porque o faraó tem que mudar de ideia. Aí Moisés e Arão foram até o faraó, né? E falaram assim, faraó, Deus vai mandar destruição, vai mandar muita tristeza se você não libertar o povo dele. Vai morrer todos os primogênitos, vai haver morte e destruição aqui. Aí o faraó falou assim, vai embora, não quero saber de vocês. Aí lá foi a Moisés e Arão para dentro das suas casas e o faraó não acreditou mais uma vez. Naquela noite o povo de Deus cumpriu bem o que tinha prometido. E nisso passou o anjo da morte, ó. Passou pelo Egito e morreu na hora, todos os primeiros filhos e todos os animaizinhos mais novos. O faraó tinha um filho. O faraó tinha um filho. E perdeu, morreu o filho do faraó. E o faraó ficou revoltado. E aí o faraó pegou e chamou Moisés e falou assim, vai embora, você e o seu povo, vocês só trouxeram destruição e morte para o Egito, vai embora. Aí o Moisés pegou e ficou muito feliz, né? Chegou aqui pro povo e falou, se preparem, porque nós iremos embora. E aí essa história toda continua, que o pessoal sai do Egito, e aí abre o Mar Vermelho, e aí vocês vão ver essa história toda indo em outra vez. A tia contou essa história para falar de duas coisas importantes que estão nessa história. Primeiro, do Moisés, né? Tirar Moisés aqui da plaquinha, nosso herói da fé, Moisés. Moisés era um cara que ele ficou 40 anos no Egito e 40 anos no deserto. E lá no deserto ele fez várias coisas, passou por diversos momentos e tudo isso era para preparar Moisés para esse momento, de tirar o povo de Israel. Então a tia queria falar desse herói da fé, né, que viu coisas maravilhosas. Só para vocês terem uma ideia, quando Deus falou para Moisés que ele ia fazer essa missão toda aqui, Moisés viu uma árvore queimando e assim entendeu tudo que Deus estava falando. Então assim, Moisés teve uma experiência com Deus, pessoal com Deus. E fez todas as coisas aí que a tia contou e muito mais. A tia deu uma resumida muito boa nessa história. Então, primeiro, pra gente deixar aqui, talvez a gente volte a falar de Moisés, porque a história dele é muito maravilhosa e muito grande. Então, a gente quer continuar com o nosso herói da fé, Moisés, mas a tia quer falar principalmente disso aqui, ó.
Tá vendo? Deixa eu ver se a tia fez certo. A tia passou na janela, né? Mas é assim, ó. Tá vendo que as casas que tinham o sangue do cordeiro, as casas que tinham o sangue do cordeiro eram casas marcadas. Então, quando o anjo da morte veio e passou pela casa, nada aconteceu com quem estava aqui. É que nem aquela instrução que a tia falou. Se Deus tivesse falado pra gente, ó, vai pra um lugar bem alto que amanhã vai vir chuva e quem estiver lá no alto não vai morrer. Foi a mesma coisa que aconteceu com o povo de Deus. Então, nós conhecemos este momento da Bíblia como Páscoa. Você já tinha ouvido falar? Que a primeira Páscoa foi quando Deus trouxe libertação para o povo, deu uma instrução específica. Se você quer ser salvo, se você quer deixar de ser escravo, né? Naquela época era escravo do faraó. Se você quer deixar de ser escravo, se você quer se salvar o seu filho que você tanto ama, faça o que eu estou mandando. E o povo creu e fez o que ele estava mandando. Isso é a primeira Páscoa. Diz a Bíblia que Páscoa significa passar por cima. O anjo veio, né, passou por cima, mas nada aconteceu, porque Deus deu instruções específicas de como eles tinham que se comportar. Eles acreditaram, eles obedeceram e todos foram salvos, né? Eles tiveram uma coisa que acreditar e obedecer assim é o princípio do que a gente está estudando? Da fé, né? Então, crianças, a tia queria contar essa história da primeira Páscoa, né? Vocês sabem que na Bíblia a gente tem dividido o Novo e o Velho Testamento. Essa Páscoa é do Velho Testamento. E ela é uma Páscoa muito importante, porque essa foi a primeira Páscoa, mas todos os anos, nessa mesma época, eles comemoravam assim. Eles matavam o cordeirinho, passavam o sangue na porta e ficavam em casa, em família, orando, comendo, tendo um momento muito bom em família. E nada de ruim acontecia para eles. Então, eles faziam isso periodicamente. Deus deu essa instrução para ele todos os anos. Então, crianças, eu queria falar que essa é a história da primeira Páscoa, onde Deus deu uma instrução específica e as pessoas acreditaram e fizeram aquilo que Deus estava mandando e tiveram um grande livramento. Deus livrou elas de uma coisa ruim que ia acontecer, que era a morte das criancinhas pequenininhas e dos animaizinhos. Mas o povo de Deus, nada de ruim aconteceu, porque Deus deu aquela instrução específica. E aí, na semana que vem, a tia vai contar de outra Páscoa, que é a Páscoa que a gente comemora até hoje. E aí, para finalizar a história da primeira Páscoa, a tia queria dizer, esta semana vocês vão ouvir falar muito da Páscoa, muito, né? Vai aparecer ovo de chocolate, mó bonito, todo colorido aí na sua casa, vai aparecer coelho da Páscoa, vai ter, até se bobear mesmo com essa parte aí de a gente não poder sair de casa, vai ter visita, né? Vai aparecer aí as pessoas. Então, crianças, tudo bem, não tem problema a gente comer o ovo de Páscoa, não tem problema a gente ganhar aquele coelho de Páscoa, não tem problema. Mas eu queria que vocês contassem pra todo mundo. Você tá vendo, ó, a tia ficou montando isso com a filha da tia a noite inteira, montando essas casinhas aqui do povo hebreu, pra contar a história pra vocês. Pega aí seus brinquedos, conta a história pra família toda, conta que a Páscoa não é só ovo de Páscoa, não é só ovo de chocolate, não é só coelho. A Páscoa tem a ver com Deus. Páscoa significa passar por cima. E o anjo da morte passou por cima, mas aquele que crê em Deus, nada de ruim aconteceu. E aí a tia termina aqui a história. Espero que vocês tenham gostado, que vocês conheceram. Cadê o Moisés? O Moisés, que ele tem até um cajado. Dá pra ver o cajado do Moisés, ó. Porque ele vai usar isso para atravessar o Mar Vermelho. Conheceu o Moisés, o Arão, o irmão do Moisés, o povo de Deus, tudo. Olha quanta gente que o povo de Deus que vai atravessar o Mar Vermelho, mas isso a tia conta num outro dia. E a tia contou tudo isso para falar o significado da Páscoa, para vocês contar isso para todo mundo, o significado da Páscoa. E lembra que a semana passada a tia falou assim, vamos orar por aquelas pessoas que estavam precisando? Olha, eu quero falar uma coisa boa. Eu sei que nem todos tiveram essas notícias boas que a tia teve, mas
Tem muita coisa boa acontecendo aí, gente. Vamos procurar que a gente acha coisa boa. E a tia queria contar uma coisa boa. O tio da tia não tava com coronavírus, tava com dengue. Mas como tá tudo essa loucura, acharam que ele tava com coronavírus, né? Mas não tava com dengue. Então, assim, isso foi um grande livramento que Deus trouxe para a vida da tia, né? Porque tava todo mundo muito nervoso aqui com essa história. Mas você pode ter alguém na sua família que tá com coronavírus. Vamos orar por eles. É a oração que cura, a oração que a gente faz, a gente pede para Deus. Deus tem um plano perfeito e maravilhoso para a vida de todo mundo, mas nós podemos interceder, né? Falar com Deus, né? Nós que acreditamos nele, podemos falar com ele. Então, crianças, vamos falar com Deus, pedir para ajudar aquelas pessoas que estão no hospital, pedir para ajudar as famílias das pessoas que estão no hospital. Cabe a nós fazermos essas coisas, assim, porque nós acreditamos em Deus e nós somos chamados de povo de Deus. Sabe esse povo hebreu aqui? Somos nós hoje, o povo de Deus. Então, vamos orar e vamos falar com eles, tá? A tia se despede por aqui, então tenha uma ótima semana de Páscoa, mas antes do domingo de Páscoa, a tia volta com muito mais. Beijos e tchau!